Muito bem, meus amigos, meus irmãos. Vamos serenando nossas mentes, nossos corações e levando nossos pensamentos ao alto, ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, pedindo o amparo e a proteção. Como bem nos disse nosso amado Mestre, quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria entre eles. E com certeza o Mestre Jesus se encontra conosco, através de seus prepostos, os seus espíritos luzeiros que nos acompanham nesse momento de muita paz, de muita confraternização, onde estaremos estudando esse maravilhoso Evangelho que o Pai nos legou através do Mestre Jesus, e que também pedimos a proteção, ao amparo, ao guardião de cada um de nós, que nos atenda, que nos intua, e também aqueles amigos nossos que não puderam, por algum motivo, participar conosco hoje do nosso encontro, e também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muita compreensão, e que possamos todos, uníssonos, em sintonia com a espiritualidade maior, efetuarmos os nossos estudos de hoje, que possamos também entendermos, compreendermos com maior clareza o que o Mestre quis nos dizer, e que também possamos colocar em prática estes ensinamentos. Estão abertos os nossos trabalhos, que assim seja. Boa noite, Valdirene, seja bem-vinda. Passo então para a Kátia fazer a leitura do Evangelho. Fé e caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, queira se iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar no exercício da caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Eu
achei aqui uns textos interessantes para a gente ver também. Um versículo da Bíblia. Portanto, é preciso haver fé. E se é preciso fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. Conceito de fé é a certeza antecipada daquilo que pedimos, porque Deus age lá onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Conceito de caridade. A caridade pode ser entendida, sim, como uma doação, mas não necessariamente material. Mais do que uma ação pontual, ela representa um modo de viver a vida, no qual a nossa inspiração é Jesus Cristo. Uma ação em específico não nos torna uma pessoa caridosa, mas a maneira como agimos, sim. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu encontrei aqui também um texto de Emmanuel, que eu achei muito interessante. Fé e caridade. Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos a visão, a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé, quando afirmou: eu e meu Pai somos um, e o nosso divino mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho divino, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia, e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. Esse texto do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Escrínio de Luz. Quando eu li esse texto da fé e caridade, sobre a fé me veio a palavra confiança. Confiar em Deus, confiar no propósito que Ele tem para conosco, confiar no que nós propusemos na nossa reencarnação, confiar que tudo vai dar certo, que tudo é para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. As coisas ruins, as coisas boas, as pessoas que vêm e ficam toda uma vida ao nosso lado, as pessoas que simplesmente passam, sempre são fonte de aprendizado, de evolução. Ora nós podemos ensinar, ora nós aprendemos, né? Com todas as pessoas e com todas as situações. Foi isso que me veio à mente. Em relação à caridade, eu pensei na palavra entrega. Eu vejo, assim, que a caridade, ela é um sentimento, é uma sensação, é uma vivência que ela vai muito além de um ato, né? E eu penso que ela tem que nascer de um sentimento, tem que estar dentro da gente, querer,
amar o outro, querer fazer pelo outro. E assim, a caridade ela pode ser feita de muitas formas. Tanto uma doação, que pode ser feita através de uma coisa material, sim, é válido, uma pessoa está precisando, você dá algo, comida, abrigo, uma roupa, enfim. E nós temos aí, né, vivenciados tantas catástrofes e as pessoas perdem tudo e realmente precisam do material. Também é caridade. Mas eu vejo assim, a caridade na sua essência, ela é aquilo que vem de dentro de nós, pura e simplesmente por amor ao outro. Quando você ouve alguém, quando você dá um bom dia, quando você dá um abraço, quando você faz uma oração pelo outro, né? Então, eu vejo a caridade assim, ela não precisa ser mostrada, ela não precisa ser falada, é uma coisa tão, tão linda, né? É o, é o contrato, né, que nós temos com essa vivência aqui, com a vida, com a evolução moral da gente. Era isso, pessoal. E eu acredito que essas duas palavras, fé e caridade, né, é assunto, como eu falei ainda há pouco, para muitos encontros, né? Porque tem muita coisa a ser dita, né? Obrigada, pessoal. Verdade, é verdade. Kátia, muito obrigado, muito boa a tua explanação. E é interessante, eu gosto muito sempre de colocar tudo que nós vamos estudando e o momento atual que nós estamos vivendo. Vocês vejam, nós estudamos o encontro passado sobre o egoísmo, né? Agora a fé e a caridade. Aí eu estava lembrando, enquanto a Kátia estava falando, como o Pai tem mecanismos para nos despertar para isso. E muitas vezes a gente não entende. A gente chama de desgraças e aconteceu X coisas. Mas não, é tudo um despertamento. O que aconteceu agora nesses dias que fez despertar a humanidade, não é? De repente não teve aquele terremoto, Turquia, Síria, em que eu não sei quantas mil, estavam em 50 e poucas mil pessoas já que desencarnaram, né? Então tudo isso faz com que desperte essa nossa fé, a nossa caridade. Tu imagina o despertamento de fé naquelas pessoas que vivem lá, a fé de ter um irmão, um parente que tenha sobrevivido no meio daqueles escombros, né? E o quanto faz com que as pessoas se solidarizem e também ponham essa caridade, coloquem essa caridade em ação, que é o amor. A caridade é o amor posto em movimento, não é? Isso é um despertamento que nós não nos damos conta. Aí eu voltando um pouco no tempo, eu estava, porque eu gosto muito de assistir, eu quase não coloco em canais convencionais, eu prefiro assistir na internet aquilo que me convém. Então, tá um frisson agora na internet, os balões espiões que X país manda sobre outro país, aquele devolve para cá e, e os aviões abate um e dá aquele conflito entre nações. Então, o homem está muito belicoso ultimamente, né? E o egoísmo muito grande. Então, nós voltamos no texto anterior do nosso evangelho. Por que o egoísmo? Por que eles têm que se espionar? Por causa do egoísmo. Porque eles não dividem o conhecimento, né? Cada um quer o conhecimento só para si. E isso vale para tudo. Vocês imaginem um planeta solidário, onde todos se auxiliam e dividem conhecimento. O que seria da nossa Terra hoje, se não fosse o egoísmo, não é? Então vejam que veio o egoísmo e veio o despertamento da solidariedade, da caridade, do amor posto em movimento com o quê? Com esse terremoto na Turquia. Então vejam como tudo vai se encadeando e a gente não percebe. Os nossos governantes não percebem e estão nessa disputa
que não vai levar a nada a nossa nação. E está, assim, vamos dizer assim, por um fio de cabelo, por um conflito atômico. E o que vai levar isso à nossa humanidade? Só um atraso. Um atraso de quantos séculos para que a gente se recupere, não é? E as nações não estão vendo isso. Vejam assim, o conflito Rússia-Ucrânia é o mesmo povo, é a mesma origem, aqueles povos ali. Então, tirando assim essa parte espiritual em que nós somos todos irmãos perante Deus, mas eles são irmãos, vamos dizer, consanguíneos. A Ucrânia e a Rússia são as mesmas pessoas, o mesmo sangue, as mesmas famílias, e de repente formaram países diferentes, e agora um quer tomar o outro. O que é isso? É o egoísmo. É aquela expansão do território, aquela tomada de riquezas do outro. Por que não se divide isso? Essa caridade, né? Quem tem auxilia quem não tem. Porque ainda a humanidade vive esse conflito egoístico, não é? Nós ainda vivemos dentro desse sistema egoísta. Então vejam que é interessante nosso estudo do Evangelho. Nós saímos daquela parte egoísta. O que aconteceu com as nossas vacinas? Por que demoraram tanto a serem produzidas? Porque cada país tinha uma certa vacina em que eles não dividiam esse conhecimento. Vocês imaginem se durante a pandemia se unissem todos os cientistas de todos os países. Cada um tinha uma parte de conhecimento, e onde se uniria isso, vocês imaginem. Mas não, o egoísmo foi maior. Cada um queria a maior parte do seu quinhão lá do bolo, vamos dizer assim. Em vez da humanidade dividir com os irmãos, né? Então, por que acontece, voltando à história da Turquia, da Síria, essas grandes comoções telúricas que a gente chama, é a nossa Terra em movimento? Porque a Terra é um ser vivo também. A Terra está se movimentando, se adequando para o nosso futuro, quando estiver em regeneração. Até esses dias eu estava vendo os cientistas, com os estudos deles lá, e chegaram à conclusão que o núcleo da Terra ele parou por um momento, eles não sabem em quanto tempo, e voltou a girar ao contrário. Nós sabemos que o núcleo da Terra produz a gravidade, que é o que nos mantém presos ao chão. Mas aí a gente vai estudar a doutrina espírita e sabe que o nosso planeta está em transformação. Os cientistas estão comprovando que o nosso núcleo da Terra está resfriando, consequentemente endurecendo. Por que isso? Porque vai chegar um tempo que a nossa humanidade não vai precisar tanto dessa gravidade, que agora nos mantém seres rastejantes ainda sobre a Terra. Quando nós vamos ver lá na Revista Espírita que outros planetas, mas em especial Júpiter, que é o que a gente tem mais esse conhecimento, que é trazido, né, através de Allan Kardec, onde os espíritos flutuam sobre o planeta, alguns mais sobre o solo, onde os mares são mais sutis. Por quê? Porque a Terra também está se transformando. Então, quanto mais nós mentalmente vamos poluindo a nossa psicosfera, mais o nosso planeta sente também o porquê dessas revoluções que acontecem no nosso solo. Porque somos nós que produzimos também, além dessa adequação do nosso planeta para um novo mundo que ele vai se tornar. Então, por que já não começamos agora essa nossa mudança do egoísmo para a fé e caridade? Então, é como a Cátia falou, o que é a fé? É a certeza que eu tenho que algo bom vai nos acontecer, não é? A fé nos dá essa certeza. E quando nós temos essa fé e colocamos em movimento através da caridade, olha quanto isso nos proporciona, principalmente para nós, de bem-estar, de satisfação, né? E a caridade, o mais importante, é isso que a Cátia colocou. A caridade não é só os bens materiais. Os bens materiais são importantes, é claro. Imaginem essas pessoas lá na Turquia agora com esse terremoto. Mas não é só os bens materiais.
Você imagine um acolhimento das pessoas ali em desespero, perderam tudo, não é? Mas você acolher essas pessoas. E é só assim para despertar a nossa humanidade. Vocês viram que estão sendo enviadas caravanas de todas as partes do mundo para auxiliar. E se não tivesse acontecido esse terremoto, nós ainda estaríamos todos nas nossas casas, nas nossas situações cômodas, sem pensar muito na situação que vem acontecendo no mundo. E outra coisa muito importante, por que que a nossa Terra passa por esse momento dessa transformação? Nós sabemos que nós, às vezes, temos dificuldade para entender a bondade do Pai, né? Que ela é tão grande, e Ele não faz distinção do bom e do mal, todos são filhos dele. E Ele aguarda que todos retornem, né? Nós temos a parábola do filho que retorna, né? Que sai para o mundo e depois retorna para casa. Então, essa é muito importante. Nós estamos vendo esses espíritos que se desviaram, eles vão retornar também iguais a nós. E não pensemos em nós seguirmos adiante já transformados, sem trazermos juntos esses que estão ainda num caminho diferente do nosso. Porque enquanto, como diz, enquanto um só ser humano cai, a humanidade cai junto. Então nós não vamos progredir enquanto tiver irmãos ainda muito atrasados, nós vamos ter que trazer eles conosco. Então nós temos que deixar, mesmo nós, às vezes religiosos, nós somos egoístas. Eu estou salvo, eu sou de X religião, se eu estou fazendo a minha parte, eu estou salvo. Claro, nós temos que fazer a nossa parte. Isso é certo. Mas não achar que já estamos salvos e os outros são só os outros. Então nós temos que fazer dentro das nossas possibilidades, também trazer esses espíritos que achamos que estão mais atrasados conosco. É claro que também não podemos violentar ninguém. Vamos convidar? Convidamos. E aqueles que já têm condições de entendimento para nos seguir, que sigamos todos juntos. Mas o importante é isso, esse despertamento que nós estamos tendo do egoísmo para a fé e para a caridade. Veja como é uma transição e como foi interessante o capítulo anterior com o que está acontecendo na humanidade. Veja o que aconteceu agora que nós podemos, desde a pandemia, claro, muito antes, mas vamos colocar agora, esses últimos tempos, quando, pelo egoísmo, essa pandemia se prolongou muito mais tempo, né? Por atitudes tomadas egoisticamente, né, pelos nossos governantes, fizeram com que se prolongasse essa pandemia. E é isso que ainda nós, humanidade, não estamos vendo. Mas tudo é passageiro, não é? Esses espíritos que ainda estão atrasados, eles também despertarão um dia pelo amor, não é? Nós não vamos conseguir. Às vezes nós pensamos em trazer esses espíritos meio que, a gente diz assim, constranger eles para que sigam junto conosco, e não é assim, tudo é feito com amor. Gorete, o que você tem para nos acrescentar, Gorete? Está fechado. Boa noite. Na verdade, eu não sei se eu tenho algo a acrescentar, mas eu peguei um livrinho aqui, o Vinha de Luz, sabe? E daí caiu aqui, eu comecei o estudo no capítulo 75, aqui o item 75, que fala da esperança, né? Que a gente fala na fé e na caridade, mas às vezes a criatura está tão sofrida, tão se sentindo tão desacreditada, né? Daí fiquei pensando como a gente fazer para que a criatura volte a ter a fé, ou que faça com que essa fé se avolume, se gigante, que ela se sinta realmente, né, capaz de ter fé. E daí eu peguei esse aqui, eu posso ler? Que fala sobre a esperança? Sim, sim, por favor.
Então, é Antes de você ler, deixa eu só fazer um comentário. Por isso que eu disse a importância daqueles textos que eu estou colocando no nosso grupo, onde ele diz assim que é importante trazer essas leituras que vocês trazem. Por exemplo, eu deixo para vocês, eu comento mais, e vocês trazem essas leituras de livros, trazendo essa bibliografia, indicando, fazem indicações de livros, isso é muito importante. A Kátia, a Gorete, a Valdirene já trouxe também, a Marilene gosta muito de citar livros. Então, tudo isso é muito importante. Trazer essa literatura, a Fátima também traz essa literatura para nós e cita os livros, isso é muito importante. Então, quando vocês tiverem algum livro que vocês acharem, algum texto, por favor, tragam, que é muito importante para nós, para todos nós. Eu considero o Vinha de Luz como um livro de cabeceira, né? Porque as mensagens são curtinhas, mas elas são bem profundas, e geralmente caem em algo assim bem específico que a gente precisa estudar, né? Precisa ler e faz a gente pensar melhor. O título é Esperança, mas eu acredito assim, para mim, tem relação com a fé, né? Porque diz assim, ó, a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança, que é a caridade, né? Caridade moral. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança, né? Então, eu posso continuar ou está muito longo? Não, por favor, fica bem à vontade, temos todo o tempo. A razão humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos, no entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões nas mais altas. A esperança, né, que surge do nada, que a gente acha que é do nada, mas não é, vem da espiritualidade maior, né? A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou, "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Para fechar com a fé e a caridade do texto, quando a criatura está muito desesperançada, nada melhor do que buscar essa luz interior, essa luz sublime que os nossos mentores espirituais, esses amigos bondosos, derramam sobre nós, através principalmente das preces, né, das nossas preces sinceras e sentidas, para que a fé realmente se transforme, se agigante em nós, e se avolume, vamos dizer assim, e que nós possamos expressá-las através da caridade,
a caridade moral, principalmente, né? A material também, que é muito importante, mas eu vejo, assim, a moral, porque mesmo a material, eu acredito que tem que vir acompanhada da moral, né? Quando você entrega o pão, o agasalho, o abraço, tem que vir algo mais, né? Nem que sejam os fluidos espirituais que os mentores naquele momento estão ofertando para aquelas criaturas, né? Então, eu acredito que sempre estarão juntas, ou nós devemos ter, vamos dizer assim, a delicadeza de sentimento, de perceber que ao fazermos o gesto, a entrega material, né, vamos dizer assim, daquilo que as pessoas estão precisando, a espiritual tem que estar junto, que é a caridade moral. Pelo menos é o que nós deveríamos buscar fazer sempre, né? Kátia, pode falar, Kátia. Concluiu, Gorete? Concluí. Tá. Kátia? Obrigada. Nada é por acaso, né? Eu, quando comecei a pesquisar, eu esqueci totalmente que era fé e caridade. Eu fui em busca de, apesar de ler o texto, eu fui e procurei, encontrei algumas coisas que falavam de fé e esperança. E eu copiei coisas, printei textos, fiz tudo com fé e esperança. Aí eu resolvi ler de novo o texto do Evangelho e vi que era fé e caridade. Eu disse, meu Deus do céu, olha só, o que me deu que eu fui atrás de esperança? Por quê? E olha só que a Gorete trouxe, né, o texto sobre esperança. Eu até tenho aqui o conceito de esperança, que eu copiei a mão aqui. O Espiritismo nos ensina que o progresso é alcançado através das dificuldades que aprendemos a enfrentar, a superar, e ainda ter esperança significa possuir a ciência de que tudo é passageiro. Para completar, lembre-se que a palavra esperança vem do latim e significa esperar por algo positivo. Então, a gente tinha que trazer esperança, né, Gorete? Obrigada, pessoal. Tá fechado teu microfone, Gorete. Então, pessoal, primeiramente quero dar boas-vindas para o senhor Edgar, para a Marilene, para a Daisy, sejam bem-vindos, boa noite. Aproveitando, senhor Edgar, já que o senhor está assim, pronto para nos passar a sua mensagem também, por favor, nos fale sobre a fé e a caridade. Tá fechado seu microfone. Ainda tá fechadinho seu microfone. Agora, desculpe, a gente estava escutando vocês, nós já estávamos ali se maquiando ainda, estava difícil a maquiagem. Estava na fila ali, estava difícil, bem difícil. Marilene ainda estava na cadeira se maquiando ainda, por isso que ela não veio ainda. Eu estava escutando vocês aí, as falas de vocês, foi muito, muito legal, muito inteligente de vocês falando sobre fé e a caridade, né? Cada um contando da sua parte aí, da sua visão, muito inteligente vocês são. Graças a Deus, esse grupo é maravilhoso, esse grupo aí, né? Estudam, pesquisam e depois vêm trazer palavras maravilhosas para nós. A fé e a caridade, né? A confiança, né, Daniel? Confiança naquilo que nós podemos alcançar, né? Ter nossos objetivos, né? Ter a fé em Deus acima de tudo, né? E também em nós depois, porque se nós não tivermos fé, que vale a pena, não vale a pena, né? Então, e a caridade, a fé e a caridade unidas, porque a caridade, o amor, a caridade e a fé são filhos do amor, né? Se nós tentarmos exercitar esse amor nos nossos corações, a gente vai ter essa fé e essa caridade viva em nós. Nós vamos entender, vamos desenvolver um pouquinho do amor nos nossos corações,
a gente vai ver realmente o que é a caridade, realmente a caridade aquela que Jesus exemplificou para todos nós. A caridade é esquecimento, a caridade ela não precisa de fotografia, não precisa divulgar nada, né? Caridade é aquela que a gente traz no coração da gente, né? Ela tem o valor que realmente ela precisa ser uma caridade sem receber nada em troca, né? E a fé, que unida à caridade, a gente resolve muitas coisas maravilhosas que nós tanto lutamos para isso, né? Dentro do amor, da caridade e a fé junto. Eu estou meio travadinho para falar, me desculpe, mas eu fico muito com vocês aí. Que vocês falaram que foi muito bonito que vocês falaram. Obrigado, seu Edgar. E eu posso dizer assim que eu me sinto um privilegiado participar desse grupo, porque eu tenho aprendido muito com o que é trazido aqui. Porque é muito importante, a gente estava comentando antes essas leituras, né? Que a Kátia trouxe, que agora a Gorete trouxe, que a Fátima traz, que outras pessoas trazem. Então, tudo isso, para mim, me acrescenta muito. E não é falsa humildade, é verdade isso. Então, eu aguardo essa terça-feira, assim, vamos dizer, com emoção, porque eu sei que eu vou aprender. Porque é uma troca muito gratificante que acontece aqui. Esse nosso grupo, eu posso dizer assim, que vale a pena participar dele, porque é um aprendizado muito grande que eu estou tendo aqui. Então, eu agradeço a todos vocês, assim, por nós estarmos juntos aqui, trocando essas informações, esse conhecimento, porque eu estou aprendendo muito. Eu estou tendo vamos dizer assim, essa função de coordenar, apenas coordenar, dando os temas que nós vamos estudar e que vamos debater, mas eu estou aprendendo muito sobre esses temas, sobre esse roteiro que a gente está seguindo. Então, agradeço a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, e nós sabemos que não é por acaso, não é? Vitor, passar para ti a palavra, Vitor. Mas, olha, eu vou hoje fazer as palavras do seu Edgar minha. Eu até não tenho nem condições de acrescentar a tantas coisas que já foram ditas, né? Já foram faladas tudo que se podia dizer, né? Sobre a caridade que se tem hoje em dia, como a Kátia falou, a caridade moral que é tão importante e talvez mais importante até do que a caridade material que se faz, né? Não que a caridade material não seja importante, ela também é, mas hoje a caridade moral vem a ser até mais importante do que a material, que é aquela que se faz sabendo ouvir o próximo, sabendo dar ao próximo aquilo que o próximo precisa, uma boa palavra, o achego, o perdão, né? A união. Então, são coisas que se vivenciam e como você falou mesmo, Daniel, a vida nos traz, às vezes, oportunidades que a gente não espera. Como diz o seu Edgar, ombros fortes, às vezes, a gente tem que ter para passar pelas coisas e Deus nos oportuniza ter a caridade pelos que precisam ter e nós recebemos a caridade também, de muitos, né? Então, isso é tão bonito e temos a fé em Deus, como diz, a minha mãe sempre dizia, sejam firmes na fé. E isso vem me acompanhando nos últimos tempos muito fortemente, né? O seu Edgar sabe, eu procurei ele esses dias, então a gente precisa ser firmes na fé. A fé e a confiança andam juntos, são irmãozinhos, né? Então, é o que eu tenho para dizer para os amigos hoje, mediante tantas coisas maravilhosas que já foram ditas, né, Daniel? É isso aí. É verdade, o que tu falou, eu sou muito de na internet pesquisar sobre o que acontece no mundo, no dia a dia, as entrevistas, para mim me posicionar dentro da doutrina, o que a doutrina diz, né? Então,
eu estava vendo hoje não, esses dias até, a humanidade, como é o que tu disse ali, ó, a humanidade está precisando mais ser ouvida e dessa questão da palavra, da companhia, do moral, do que da parte material. A nossa humanidade, em termos de tecnologia, enfim, todos os setores, tem um desenvolvimento muito grande. A informática, a internet, tudo é algo assim em altas velocidades. Eu estava vendo sobre a computação, sobre alguns tipos de chips que assim, não tem como falar em tempo, que de tanta rapidez assim do processamento de dados. No entanto, o homem vive só. Ele não, vamos dizer assim, ele se isolou com toda essa tecnologia, ele se isolou do ser humano. Eu estava vendo, tem um grupo musical que está encerrando a carreira aí, e assim, sobre a vida deles, eles são o vocalista e um outro, o guitarrista, eles são os comandantes do grupo. E daí o cara dizendo assim, ele é multimilionário, mas não tem amigos. E aí o que adianta isso? A pessoa é multimilionária, tem a esposa, o filho, mas não tem amigos. Por quê? Porque ele se isolou, não é? Enquanto ele conquistava bens e coisas e dinheiro, ele se isolou dos irmãos fora daquela... Aí entra novamente o egoísmo. A minha família, tudo. Então, eu coloquei a minha família numa redoma de ouro. Mas, de que me adiantou isso aí? Hoje, essa pessoa está com 70 e poucos anos, desse grupo musical, e ele disse que hoje ele se encontra perdido, ele tem uma fortuna imensa, mas não tem amigos. Então, olha, quando a gente ouve essas mensagens sobre amigos, né, a importância de termos amigos, como isso nos traz um benefício moral, psicológico muito grande. E aí nós nos apegamos ao ter e esquecemos dessa parte, não é? Então, na verdade, esse milionário é um ser carente, que necessita ser acolhido, ele precisa da caridade, porque ele está lá no mundo, no castelo milionário dele, sendo um solitário, e que hoje ele sente isso. Tanto que a reportagem que eu estava lendo sobre ele se sente, ele não sabe o que fazer no mundo, tem tanto dinheiro, mas não sabe o que fazer. Porque ele não tem com quem sair, ele dizendo assim, eu não tenho assim, ligar para um amigo, hoje eu vou na tua casa fazer um almoço, vamos comer um churrasco. Não, ele não tem. Então imagine que vida triste tem esse milionário, não é? Hoje, será que ele não preferia não ter esse dinheiro todo, mas ter amigos? Não é? Kátia, pode falar, Kátia. Essa tua fala, Daniel, me trouxe aqui a questão de que nós temos que praticar a caridade conosco também, né? Nós temos que nos cuidar, nos respeitar, nos amar, sermos caridosos conosco, nos perdoar, né? Quando a gente não consegue ver a necessidade de uma situação, quando nós não conseguimos seguir a nossa linha moral, quando a gente erra, enfim, praticar a caridade, te diria que primeiro conosco, né? E a partir do momento que nós aprendemos a praticar a caridade conosco, nós conseguimos tranquilamente praticar com o nosso semelhante, né? E aí veio a história e me trouxe isso, né? Isso que tu falou é um fato, porque eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tiver amor por mim mesmo, em primeiro lugar, eu não tenho como doar amor para o outro. Se eu não sou caridoso comigo mesmo, como eu vou ser caridoso com o outro? Se eu não sou feliz comigo mesmo, como eu vou ser feliz com outra pessoa, né? O Haroldo Dutra Dias cita um exemplo muito interessante.
Quando você vai viajar de avião e a tripulação dá aqueles avisos, o que diz a pessoa da tripulação em caso de algum incidente em certa altitude que não tem oxigênio, que o avião vai despressurizar? Coloque as máscaras de oxigênio primeiro em você, para depois auxiliar os outros. Então, você tem que estar bem para poder auxiliar. Então, essa é a instrução que vale em todos os sentidos. Primeiro você tem que estar bem, para depois auxiliar. Por exemplo, a pessoa trabalha no passe e ela não está bem. Se ela vai desenvolver esse trabalho dela, será que vai ser bem feito? Ou a espiritualidade vai ter que isolar ela para acabar não prejudicando, né? Então, nós temos que estar bem para também fazermos um bom trabalho. Marilene, eu vi que você está lendo um livrinho, Marilene. Desculpem, eu não estava conseguindo entrar. E também depois deu um probleminha aqui, mas nada de sério. Choveu muito, entrou água na garagem. Eu tinha posto livros para levar no case, umas roupas para doar. Então, imaginem, né, que ele desmolhou tudo, mas está tudo bem. Mas que bom que você conseguiu entrar. Estamos aqui agora para ouvir você. Amados, desculpem, eu cheguei há pouco e eu não ouvi a leitura do Evangelho. Mas o Edgar já está aqui me falando sobre o tema. Fé e caridade. Nossa. Para começar, não dá para viver sem ter fé, né, queridos? Porque senão a vida fica só sofrer. Não, a gente tem que ter sim fé, muita fé em Deus, na vida futura, como espíritas, não é? E na certeza de um amanhã melhor. E caridade, eu acho tão lindo quando a Joana coloca que caridade é o amor em exercício. E é verdade. Quem faz caridade pratica o amor. Não adianta a gente dizer que ama, não é? Adianta ter atitudes de amor com as pessoas. Então, é muito importante, é fundamental tudo isso. E Jesus, quando aqui esteve, ensinou tanto a prática de tudo isso. Deus permita que nós possamos nos melhorar e colocar em prática um pouco dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Mas eu tenho certeza que estamos, mesmo que seja devagar, mesmo que seja pouco, nas nossas limitações, no nosso mundo, mas acredito que nós estamos fazendo a nossa parte. É isso, queridos. Muito bem. Gorete, você levantou a mão? Tem tempo ainda? Sim, temos tempo. Então, eu tenho mais um livrinho aqui, ó. Até a meia-noite nós podemos ficar, depois aí já... Chama-se Jesus de Nazaré, foi psicografado por o Dr. Carlos Bacelli, sabe? E quando você falou sobre amigos, né, família, ele fala sobre Jesus e as suas palavras, e suas parábolas, né? E tem uma parábola aqui que diz que é a do amigo importuno. Daria para ler? Sim, pode ler. É? Então, assim, ó, como eu tô fraquinha, né, eu vou ler, né? Tá bom? Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. Que ensinamento maravilhoso! Um amigo, não tendo qualquer escrúpulo em ser considerado inoportuno, valendo-se de outro para socorrer um terceiro. Então, foi pedir, ele não tinha, pediu para um outro, né? Um outro amigo ainda. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para dos dar.
quer dizer, o egoísmo e a indiferença. Ele tinha os pães, mas não queria levantar-se. A sua família já fora atendida em suas necessidades. Digo-vos que, se não vos se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Esse tal amigo, ou amigo inoportuno, que surge para arrancar o homem ao seu comodismo, muitas vezes pode ser o sofrimento. Não lhe basta estar trancada em casa, com as suas necessidades atendidas, ignorando a penúria que possa estar rondando-lhe o ninho doméstico. Na palavra de Jesus, sempre atento aos menores significados da lição que desejava transmitir, o amigo, considerado inoportuno, procurou o outro na hora mais difícil, à meia-noite. O amigo que, faminto, chegara de viagem, também chegara quando a noite já havia caído. Não existe hora para exercer-se a solidariedade. Ele fala solidariedade, né? E nem qualquer dificuldade deve impedir-nos de fazer o bem. A parábola ainda nos ensina que quem espontaneamente em sua existência não se devotar ao próximo, a isto será incitado, compelido pelas circunstâncias da própria vida. O mestre afirma na parábola que quem não se dispuser a auxiliar em nome da amizade, ou do bem, poderíamos dizer, né, o fará por causa da importunação, e para se ver livre dela, lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Muito bom, e isso é um fato. Se nós não nos mexermos, vamos ser constrangidos a nos mexer. Então, E ele fala ali que, na verdade, o amigo inoportuno, na verdade, é o sofrimento, né? Que nenhum de nós está como diz o mestre, não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem, não é? E se nós não fizermos, vamos dizer assim, pela nossa boa vontade, nós vamos ser constrangidos a fazer, pela necessidade, não é? Mas muito bom o texto. Eu sei que a Fátima está olhando com a vontade de falar ali, não é, Fátima? Lembrou, né? Então tá, falar o que depois de tanta informação, mensagens, ensinamentos bonitos, né? Mas vamos lá. Falando sobre a fé e a caridade. O verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele outro que a exerce. Em razão disso, a caridade pode ser material e espiritual, no seu aspecto enobrecedor de natureza moral. Precisamos lutar contra o egoísmo, promovendo o bem ao próximo, abafando o orgulho, olhando para o outro e vendo nele o irmão e não alguém inferior. A fé, quando desenvolvida, pode ser um grande instrumento da prática do bem. Com ela, podemos estender as mãos, abençoando os que sofrem, abençoando os doentes, abençoando os obsediados, abençoando os perdidos. Busquemos a fé verdadeira e ela nos levará ao exercício inevitável da caridade. É isso aí. Muito bom, Fátima, muito bom. Fabiana, o que você tem a nos acrescentar? Eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar depois de tudo que já foi dito, porque a cada terça-feira a gente tem uma aula, como dizia minha sogra, uma faculdade, a faculdade do Espiritismo, porque a gente aprende muito, né? Então, eu acredito, assim, que a fé é o que nos fortalece muito, mesmo quando a gente está nos momentos mais desanimados, porque eu acredito que aquele que não tem a fé,
nesses momentos, é o que cometem atos desatinos, que cometem loucuras. Então, eu acho que a gente tem que ser bons, porque é da nossa natureza sermos bons, né? Nós estamos aqui para isso, para ajudar o irmão necessitado, né? Fazermos o bem sem esperar a recompensa, sem esperar que, quando formos partirmos daqui, chegar lá com trombetas, com... Não, é a nossa obrigação sermos bons, né? E até eu vou fazer uma fofoquinha aqui, que a minha cunhada, Gorete, ela tem um projeto lindo, lindo. Para mim, ela é fundadora do Carinho de Mamãe. Eu até me emociono. Porque eu acho que não tem coisa mais linda do que o espírito chegar aqui, bebezinho, e ser recebido com esse carinho, porque para mim equivale a como se fosse uma água fluidificada. É um enxovalzinho que aquele corpinho está recebendo pela primeira vez. Aquele espírito que está chegando com as boas-vindas, com esse carinho, né? É isso que eu gostaria de dizer, que estamos aqui para fazermos o bem. Muito bom, Fabiana. Obrigado por compartilhar conosco essa notícia sobre a Gorete. Obrigado. Marilza, algo a nos acrescentar, Marilza? Olha, assim, praticamente foi comentado, eu li, eu procurei pesquisar também, né? E o que eu vou colocar é o seguinte: como Jesus entendia caridade. Então, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a fé, eu acho assim, ó, se nós não tivermos fé, você não faz, você não anda, sabe? Então, essa perseverança, a fé é a perseverança para continuarmos, para nos animarmos, para tudo, né? E eu estou assim, boba, assim, estou muito feliz de estar participando desse grupo, porque a gente aprende muito, é uma troca, assim, uma terça-feira recheada, né? De conhecimentos e, meu Deus, está muito bom. Mas é isso. É verdade, né, Marilza? A fé é o que nos move. E realmente, como eu estava falando, eu me sinto gratificado em participar desse grupo. Então, a Márcia, tem alguma coisa a comentar para nós, Márcia? Fique bem à vontade. Oi. Não, eu, na verdade, é a primeira vez que eu estou participando do grupo e, no momento, eu estou observando. A hora oportuna, eu vou participar e vou trazer, agregar com o grupo. Mas, assim, a princípio, estou gostando e é bom conhecer o pessoal primeiro, né? Identificar cada um. Mas, assim, no momento, não tem mais nada a falar, não. Além do que eu posso dizer que eu estou gostando. Muito bom, muito bom. Então, aguardaremos os próximos encontros. Valdirene, acabei te deixando por último, Valdirene. Boa noite a todos. Hoje é a primeira participação minha, né, Luciano. Mas estou... Maria de Fátima. Estou ouvindo. Muito boa a participação, bem a verdade, né, que a fé sem caridade, né, ela não vai à distância, isso, precisamos pôr em prática e olhar para o semelhante, né, estamos passando por uns períodos, eu acho, tão difícil para nós, mas aí é que nós temos que provar, né, o quanto nós temos a fé verdadeira, né. Acho que seria isso, né? Muito bom, Valdirene. Eu vou poupar hoje
a Maria de Lourdes, a Tayane e a Eliane, porque elas estão um pouquinho prejudicadinhas hoje, então não vou pedir para elas comentarem. Então, para nós encerrarmos, eu vou colocar aqui a nossa mensagenzinha de hoje, que eu achei muito interessante. Olha só como ela fecha com a fé e a caridade, a nossa mensagem. Ó. O retorno, auxiliando aos outros para que possam viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver. Olha que interessante essa mensagem. E quando eu encontrei essa mensagem, eu não pensei na mensagem do Evangelho, mas ela me chamou a atenção e fechou com a nossa mensagem do Evangelho, a fé e a caridade. Então, quando nós praticamos a caridade, nós temos esse retorno de alegria, de satisfação, que muitas vezes a gente não se dá conta, não é? Mas sempre que nós fazemos o bem, não importa em que grau façamos esse bem, mas sempre ele nos traz essa alegria, essa satisfação. Eu vejo que o primeiro beneficiado ao fazermos a caridade somos nós mesmos, né? E nos traz esse benefício da alegria, de poder auxiliar, de ajudar, e como é gostoso isso, né? Então, quando nós tivermos essa consciência, nós passamos a auxiliar, a fazer a caridade sem pensar em retorno algum, né? Porque o retorno ele é automático. Essa mensagem eu encontrei lá no livro Caminhos, do Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa nossa mensagem? Pode ficar bem à vontade. Todos tranquilos, prontos para a prova? Seu Edgar. Foi abrir o microfone, seu Edgar. A mensagem está bem clara, né, Daniel? Auxiliando os outros para que possamos viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver. Tudo como você falou, né? Quando a gente faz o bem aos outros, primeiro beneficiados somos nós mesmos, né? E a Marilene sempre cita um refrão, né? Que quando você doa flores para alguém, a primeira mão a ser perfumada é a tua, né? Então, tudo que você doa, o primeiro a receber sempre é você, tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando nós lutamos para praticar o bem, só podemos esperar coisas boas, né? Se não começamos a colher coisas boas ainda, é que está vindo coisas melhores no futuro para nós, né? Para todos nós. Isso é verdade, né, Edgar? É a lei do retorno. Nós vivemos sob a lei de causa e efeito. Então, é esse retorno. Tudo que nós produzirmos hoje terá reflexo amanhã no nosso futuro. E tudo que nós estamos vivendo hoje é reflexo do que nós produzimos ontem. Então, vejam que o nosso passado, presente e futuro, ele está interligado. Nós não conseguimos separar um do outro, né? Então, tudo que nós vamos produzindo vai se acumulando e vai nos trazendo esse benefício ou esse prejuízo, conforme nós produzimos. Então, a importância de nós produzirmos o bem, não é? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Todos tranquilos? Todos prontos para a prova depois? E a prova, às vezes, está dentro da casa da gente, né? Não é a prova chegar aqui e citar todas as questões do Livro dos Espíritos decoradinho, assim, bonitinho, citar a Bíblia, parágrafo, versículo, enfim, né? A prova está ali, junto conosco, muitas vezes, né? Aquele companheira difícil do nosso lado, que está ali nos testando a todo momento, né? Então, pessoal, encerramos aqui o nosso estudo do Evangelho e vamos para o nosso estudo da doutrina dos Espíritos. E nós estamos vendo, então, os grandes personagens que vieram preparar o terreno. Vocês lembram do encontro passado, quando eu citei, não é? Dessa preparação, que nada vem ao lume, às claras, vamos dizer assim, um tempo de preparação. Então, lembram que o ano passado nós paramos com essa imagem. Lembram o que é essa imagem? Essa imagem é o quadro A Liberdade. Foi pintado durante ali a Revolução Francesa, né? Do pintor Eugène Delacroix. Ele foi um líder do movimento romântico. Nossa foto, Maria.
Alguém falou, não entendi. Bom, seguindo então, pessoal, né? Esse quadro, como eu estava comentando, a gente encerrou o nosso ano com ele e vamos iniciar o ano com ele. Então, é o quadro A Liberdade, do Eugène Delacroix, que foi um líder do movimento romântico da pintura francesa, né? Então, esse quadro, ele retrata a liberdade, e é uma mulher segurando a bandeira tricolor francesa, né? E ela está guiando o povo nas dramáticas jornadas dessa época das revoluções, né? Então, essa mulher que aparece nesse quadro do Delacroix, ela representa a liberdade, e ela foi a personificação da Revolução Francesa. E ela é conhecida pelo nome de Marianne, que, segundo diz, é uma alegoria maçônica. E ela é a mesma estátua, é a mesma alegoria da Estátua da Liberdade, aquela que foi doada pela França para os Estados Unidos, né? E por que é uma figura de uma mulher representando a liberdade, não é? Porque antes a monarquia ela era representada pela figura masculina do rei, mas com a proclamação da República eles tinham que substituir essa figura masculina do rei e eles procuraram um novo símbolo, então, e assim eles começaram a adotar a imagem de uma mulher. Por que a imagem de uma mulher? Porque na Roma antiga a figura feminina já era um símbolo de liberdade. E por que a Marianne tem o seio nu? Porque o seio nu ele representa o alimento para o povo, não é? E as cores da bandeira da França são 3 cores. O azul representa a liberdade, o branco representa a igualdade e o vermelho a fraternidade. Então vejam as 3 palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que representa então essa bandeira. Então isso são esses detalhes que a gente traz, que aconteceram nesse período de preparação para a humanidade, né? Para que viesse, através de Kardec, então, a codificação da doutrina espírita. Então, seguindo, então, o nosso tema nas manifestações artísticas e culturais do século XIX, às vezes podemos achar até um pouquinho cansativo, né, por se tratar da história, mas ali adiante a gente vai ver que a gente vai começar a unir o estudo da doutrina espírita com esses fatos históricos do nosso passado, não é? Então, nós vamos ver que no campo das composições musicais aconteceu uma reviravolta. Nós vamos ver que a música clássica ela foi muito, nessa época, introduzida na sociedade, né? E eu tenho um especial carinho pela música clássica, porque a minha mamãezinha gostava muito de música clássica. Eu aprendi, eu cresci ouvindo música clássica. Apesar de, na época jovem, eu gostava de outro tipo de música, mas essa música, até hoje, quando eu ouço a música clássica, ela me emociona. Porque de criança, juventude, quando eu vivia em casa com meus pais, a minha mãe era uma professora primária daquela época. Quando, na época, um professor tinha o 1º grau, ele já podia ensinar para as séries iniciais. Eu lembro da minha mãe estudando para fazer o magistério, para poder ser uma professora, melhorar as condições dela dentro do município. Ela era professora municipal. E ela fazia aquilo com tanto carinho. A minha mãe tinha 7 filhos, e eu nunca esqueci, assim, de às vezes eu levantar de madrugada, a minha mãe está dormindo em cima dos cadernos, estudando, porque ela precisava da aula e fazer o magistério dela, para poder ir melhorando a condição de professora dela, né? Então, isso tudo marcou a minha vida, assim, essa música clássica que a minha mãe gostava. E a minha mãe deve ter vindo recentemente da França, porque ela adorava a língua francesa, né? Ela falava algumas palavras em francês, assim, ela dizia que adorava fazer aquele biquinho que os franceses falam para falar, né? Então, com certeza, eram lembranças do passado dela na França, né? Ela tinha paixão pela música, pela língua francesa e por música clássica. E eu também acabei adquirindo esse gosto. Eu gosto muito de música clássica. Então, nós vamos ver que a música clássica ela teve muita ênfase nessa época, né? Então,
o virtuosismo do século anterior, então ele é substituído por musicais de forte colorido emocional, né? Então, a música para os românticos não era só uma obra de arte, mas um meio de comunicação com o estado da alma. Então, vejam que a música clássica ela é considerada a música transcendental, a música do mundo espiritual, né? Trazida por esses espíritos. E quando nós vamos ver que Mozart hoje vive em Júpiter, que é um planeta já muito mais adiantado que a nossa Terra, a gente vê que ele esteve aqui entre nós para trazer essa música angelical, não é? E com um espírito tão adiantado que nós não conseguimos entender ele na época, né? É considerado um pouco excêntrico, um pouco além das coisas normais, vamos dizer, para a época, né? Então, nós vamos ver os grandes compositores românticos que captam e executam peças musicais que destacam, então, o momento político da época. Nós vamos ver a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Ela é uma homenagem a Napoleão Bonaparte. Então, ela tinha conotações políticas, as músicas da época também, por viver nessa época de revoluções, de grandes embates, né, entre as populações da época. E nós vamos ver alguns compositores, por exemplo, um compositor que demonstra de forma notável essa relação é Richard Wagner, né? Nós vamos ver lá a composição musical Lohengrin, de Richard Wagner, que revela uma forte influência dos socialistas utópicos da época, né? E dos revolucionários da época. Eu sempre gosto de fazer uma pequena biografiazinha de cada autor, para a gente ter uma noção de quem foi, porque às vezes a gente traz os nomes, claro que esses são autores musicais, vamos dizer assim, muito conhecidos. Então, o Richard Wagner nasceu lá em 1813, na Alemanha, em Leipzig, desencarnou em 1883. Ele era um compositor, era um maestro, e ele iniciou seus estudos musicais, então, influenciado pela literatura e pela filosofia romântica da época, né? E ele buscou, com a arte dele, assim, alcançar uma síntese perfeita entre música e drama. E a gente vê que as óperas antigamente unia muito isso, né, do drama, da música, e o drama da apresentação artística dos artistas também da época, né? Então, essa ópera musical Lohengrin, ela revela assim, uma influência desses socialistas utópicos, como nós vimos ali nesse pequeno textinho, né, do nosso estudo. E seguindo, então, nós temos Beethoven. Lembram que eu acabei de falar, né? Beethoven, nascido lá em 1770, e que homenageia, então, Napoleão Bonaparte em sua Nona Sinfonia. Até eu gosto dessa sinfonia, e antes eu ouvia, mas eu não tinha noção, né, do significado dessa Nona Sinfonia, porque eu lembro que a minha mãe tinha os tempos dos LPs de vinil, né? Então a gente não tinha noção de estudar história para saber de onde vinham essas músicas, quem eram os autores, mas a gente já tinha uma noção dos autores, mas sem ter uma noção, por exemplo, da biografia deles, né? Então, o Beethoven, eu sempre coloco um asterisquinho ali, porque eu gosto de falar um pouquinho sobre cada um. O nome dele era Ludwig van Beethoven, que Beethoven quer dizer horta de beterrabas, né? Então, ele nasceu lá em 1770, em Bonn, na Alemanha, né? Descendente de uma família de origem holandesa. E aí, como eu estava dizendo, o sobrenome significa horta de beterrabas. E o avô dele também chamado Luís, e Ludwig, em holandês, quer dizer Luís. Ele foi maestro. E o pai de Beethoven, Johann Beethoven, ele foi tenor. Então, ele já tinha na família, vamos dizer assim, essa veia artística, né? E ele só também veio com essa missão, nessa jornada terrena que ele passou, né? Aí nós temos a Rapsódia Húngara de Liszt, as Polonaises de Chopin, e que são verdadeiros panfletos
de manifestações nacionalistas. Então, as músicas são essas manifestações nacionalistas através da música, né? Então, nós vamos ver que o Liszt se chamava Ferenc, ou Franz Liszt, nasceu na Hungria, em Reading, em 22 de outubro de 1811. Então, vejam que 1811, Kardec já estava com 7 anos. Kardec nasceu em 1804. Então, vejam que tudo veio se preparando para essa jornada de Kardec. E quando ele começou, então, Kardec primeiro se preparou como pedagogo para poder codificar de uma forma pedagógica para que nós hoje estivéssemos estudando e entendendo a doutrina dos espíritos. Então, Kardec primeiro estudou a pedagogia aonde? Com Pestalozzi, no castelo de Verdun. Pestalozzi foi um espírito que veio. Ele era, vamos dizer assim, das Pleiades, né, que estava encarregado da codificação. Ele veio antes de Kardec para dar esse encaminhamento pedagógico a Kardec. Então, se nós vamos ler sobre Pestalozzi, nós vamos ver a diferença que ele já colocou no estudo na época, né? Então, Kardec foi estudar com Pestalozzi. Então, nós vamos ver que nessa época, em 1811, Kardec já tinha 4 anos, então, não é? E nós vamos ver, então, que esse ano foi interessante, que ele foi marcado pela passagem de um cometa. E o pai, então, que era do pai de Liszt, então, que era descendente de uma antiga e nobre família húngara, né? Embora sem fortuna, ele era de uma família nobre. Ele tocava piano, violino e flauta, e ele sobrevivia como o administrador de uma propriedade rural de um príncipe, chamado, se não me engano, Miklos Esterházy, se não me engano é o nome desse príncipe. E o Chopin se chamava, na verdade, Frédéric François Chopin, nascido então em 1810, que são 6 anos depois do nascimento de Kardec, e desencarnou jovem, em 1849. Era polonês, então, Chopin. Nasceu em Zelozawa Wola, se não me engano o nome da cidade, perto de Varsóvia. Ele era um compositor, e ele era essencialmente do piano, autor de prelúdios, noturnos, estudos e polonaises, né? E ele era filho de um imigrante francês da Lorena e de uma polonesa de origem aristocrática, né? Então essa é a pequena biografiazinha desses autores, né, para nós termos mais ou menos uma ideia de quem nós estamos falando. E continuando, então, nós vamos seguindo dentro dessa ótica, né? Nós vamos ver, então, o nacionalismo na produção das óperas, de quem não ouviu falar em Rossini, Bellini, de Verdi, né, italianos, e eles transmitem, então, um apelo à unificação da Itália, né? Querendo essa unificação do povo italiano. E quem foi? Rossini, Bellini e Verdi. Vamos fazer, então, uma pequena biografiazinha, continuando da nossa biografia. O nome do Rossini, ele se chamava Gioacchino Antonio Rossini. Não sei se o meu sotaque italiano aqui está de acordo, se tiver algum italiano no grupo, me corrija, né? Então, eu já faz tempo que saí da Itália. E ele nasceu lá eles não sabem direito se em fevereiro 29 ou 2 de março de 1792. Esse já é um pouquinho antes de Kardec. E, como eles dizem, ele dificilmente teria outra carreira para seguir, porque ele era filho de um trompetista e de uma cantora. Então, nos primeiros anos, um pouquinho que eu mexi aqui, está voltando então. Nos primeiros anos, então, ele já cantava e tocava bem um trompete, né? E na adolescência subiu ao palco, então, para cantar óperas, depois de estudos musicais bastante precários na época, né, em Bolonha,
onde ele escreveu alguns quartetos para cordas no estilo de Aidan, se não me engano é o nome do estilo, e ele dedicou-se, então, inteiramente ao teatro. Aí temos o Bellini, se chamava Vincenzo Bellini, que nasceu na Catânia, na Itália, em 1801, portanto, 3 de novembro de 1801, portanto, 3 anos antes de Kardec, né? E ele desencarnou em Paris, em 1835, também desencarnou jovem, né? Antes de completar 35 anos. E a obra dele, então, foi considerada um dos pilares da arte operística, que quer dizer, das óperas italianas, né? E ele foi consagrado, então, por seus contemporâneos por grandes figuras que vieram depois deles, né? Como Wagner ou Stravinsky, né? E ele pertencia, então, a uma família de músicos. E ele começou a estudar música ainda criança, orientado pelo pai e pelo avô, que também eram músicos, né? Então, eu gosto de ir passando essas pequenas biografiazinhas para a gente ir entendendo quem são esses espíritos que vieram preparar esse terreno. Aí temos o Verdi. O nome do Verdi era Giuseppe Verdi, nascido em 1813, portanto um pouquinho mais jovem que Kardec também. E ele foi o mais importante compositor de óperas do século XIX. E Verdi, então, ele foi consagrado em toda a Europa. Foi considerado o artista italiano que melhor representou o espírito nacional de seu povo. Ele ficou conhecido como um grande maestro, né? E ele teve, então, com as suas óperas, sempre falando assim na ânsia da liberdade, nas guerras pela unificação da Itália. Então, essas eram as óperas normalmente trazendo esse cunho nacionalista, não é? Aí, seguindo no nosso tema, então nós vamos ver que, então, com o surgimento dessa forma de ópera, determinava, então, a passagem da música de câmara para a música dos grandes teatros. O que era a música de câmara, né? Era em pequenos locais. Se reuniam para ouvir música, né? E aí passaram a grandes teatros, onde um grande número de pessoas, então, podia ter acesso a esses espetáculos artísticos. E aí nós vamos ver, então, que o idealismo romântico, ele contrapõe-se ao realismo, que professa o respeito pelos fatos materiais, e estuda o homem segundo seu comportamento e em seu meio, à luz das teorias sociais e filosóficas, né? Então, o romantismo veio para mudar essa nossa mentalidade da época, né? E aí nós vamos ver, então, escritores, aí nós passamos da música para os escritores, né? Realista, como Stendhal, e não viu no Balzac, né? Balzac é mais famoso para nós aqui brasileiros, né? A gente ouve falar bastante em Balzac. Aí temos o naturalista, Zola, né? Que escreveu romances com pretensões científicas, e Zola imita o método científico experimental do biólogo Claude Bernard. E nós vamos ver, então, que na segunda metade do século XIX, a pintura europeia, e nós passamos para outra fase, para a fase da pintura, por uma verdadeira transformação desencadeada pelo movimento chamado impressionismo. Acho que nós já ouvimos falar, né, nesse tema, impressionismo. O que é o impressionismo? Nós vamos ver aqui uma pequena informação do que é o impressionismo. Então, os impressionistas, né, os pintores impressionistas, eles procuravam captar o cotidiano da vida urbana e do campo, buscando registrar nas telas as impressões dos efeitos da luz sobre a cena desejada. Depois eu tenho algumas telas que eu vou mostrar em imagem, para a gente ver que é exatamente isso que eles procuravam colocar nessas telas. Por isso, o impressionismo, né, que eles procuravam colocar a realidade nessas telas, né? Então, nós vamos ver, então, pintores muito importantes desse movimento, como Edouard Manet. Quem já não ouviu falar do Manet, do Monet também, não é? Claude Monet. Quem não ouviu falar do Renoir?
uma pintura de Renoir, famosas pinturas, né? Quem não viu falar em Cézanne, o famoso Degas, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, de que é, a gente perguntava de que é tal coisa, de quem é? Ele dizia assim, é do Degas aqui, né? Não sei se ele tinha algum conhecimento desse pintor, mas ele gostava de usar esse nome, né? É do Degas aqui, não sei exatamente o porquê que ele falava dessa forma, né? Aí temos, então, aqui nós vamos ver algumas pinturas, né? Essa aqui é do Eduardo Manet, se chama Luar sobre o Porto de Bolonha. Então a gente está vendo o que dizia ali. Eles procuram colocar a realidade da época nas pinturas deles, né? Olha aqui um Claude Monet, Regatas em Argenteuil, também colocando um pouco mais a realidade nas formas, né? Aqui nós temos um Renoir, Pierre Auguste Renoir, o nome dele, né? Aqui nós temos uma do Cézanne, do Paul Cézanne. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito pequenininho, né? Não? É o que eu estou lendo agora. Paul Cézanne, Montanha de Santa Vitória. Como para mim eu estou no computador, está grande, então eu estou lendo. Aí nós temos aqui o famoso Edgar Degas. Hilaire Germain Eduard Degas. Uma aula de dança. Então ele retratou num quadro dele. E aí então, voltando aqui nós encerramos essa parte, então, desses artistas. Agora nós vamos continuar ainda no módulo 1, no roteiro 1, tudo isso que nós vimos ainda é só, nós vamos mudar um pouco o tema. Nós vamos entrar, então, nas manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas do século XIX. Aqui já muda um pouco o tema, para nós termos mais ideia desses espíritos, né? Que vieram nos trazer essa mudança de ordem para a época, né? Então, aqui nós vamos parar por aqui hoje. Então, vamos encerrar hoje só nessa parte e veremos, então, no próximo encontro, essa parte do programa fundamental do módulo 1, ainda roteiro 1. Tudo que estávamos vendo era módulo 1, roteiro 1. Mas aqui muda o tema, que são as manifestações filosóficas, políticas e religiosas, sociais e científicas do século XIX, né? Mas isso, então, vamos deixar para o nosso próximo encontro. E como já havíamos combinado anteriormente, eu vou fazer um convite para a nossa prece final. Hoje eu posso convidar a Fabiana para fazer a nossa prece final? Agradecemos a Deus e a Jesus, nosso amigo, pela oportunidade de aprendizado nesta noite. Que possamos levar, Senhor, tudo que aprendemos hoje para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso lado, nos oportunizando em tudo que estamos aprendendo, para termos coragem, para termos força, para termos paciência, principalmente nas dificuldades. E que possamos, Senhor, através desses estudos, desses conhecimentos, que possamos projetar que nossa vida futura seja um pouquinho melhor que essa. Que amanhã sejamos melhores do que somos hoje e que possamos também fazer com que os que estão à nossa volta, os que nos amam, nos dois planos da vida, estejam de acordo junto conosco. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja.